Eu sou o J. Bressan, estou aqui no estúdio da Gravatinha Produções para mais um Venha Contar Sua História de número 7. E hoje, para contar sua história, eu estou aqui com meu amigo Josimatheus. Josimatheus, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Bressan. Muito obrigado. E quem é Josimatheus? Você pode falar para nós? Então, né, a gente pode falar de várias faces da mesma pessoa. As pessoas me conhecem enquanto profissional da saúde, principalmente. Eu sou formado em fisioterapia e, ao mesmo tempo, eu tenho um longo histórico com a arte, né? Eu comecei no projeto Tinha Arte e Educação. Perdão, antes do Tinha Arte e Educação, eu fui coralista no coral da Unimed, passei pelo Tinha Arte e Educação, pelas oficinas de expressão corporal e jazz, na oficina de hip hop, que foi onde eu acabei me encontrando e acabei ficando um pouco mais conhecido na cidade. Depois passei pelo teatro e aí eu fui para... Comecei com As do Brasil, com o Gutenberg, numa oficina que ele veio trazer. Depois passei pelo CORJ, a Companhia Regional de Jovens Atores. Fundei, junto com o Evandro Lima, o GAC, o Grupo Arte Certa, que infelizmente a gente chegou a produzir só eventos, a gente não conseguiu lançar nada para o palco. E de parcerias, né? Estive aí com vocês, com o pessoal do Zada Livre Show, mas sempre me articulando com os artistas daqui da região. E também, para finalizar o meu processo, parei por um tempo com as artes, por um período, enquanto eu estava fazendo minha graduação em fisioterapia. Acabei a graduação em fisioterapia, eu me mudei para Viçosa para me fazer a graduação em dança. E aí lá eu me formei como bacharel e voltei para a cidade. Então, além disso tudo, você também é dançarino e é professor de teatro. A gente faz de tudo um pouco, né? Você já deu aula, oficinas de teatro aqui pela prefeitura, na região, né? Sim, quando eu fiz 18 anos, o meu primeiro trabalho com arte, foi a primeira vez que inclusive eu me vi sendo reconhecido, mas sendo valorizado financeiramente, que é uma questão muito importante, né? Com a arte, foi num projeto da prefeitura que era o Arte Cidadania na Escola, uma época que o município ele tinha muita preocupação em levar essas pequenas ocupações para os bairros, descentralizar as atividades, que hoje em dia, por exemplo, a gente tem atividades, mas elas são muito em regiões centrais, ou pelo menos a gente vê muito em regiões centrais, né? E nesse período o município estava jogando para distritos, nos CRAS tinham muito mais oficinas, inclusive oficinas profissionalizantes. Então lá eu comecei trabalhando com teatro, nesse projeto, e trabalhei em vários distritos e escolas do município. Então, trabalhei com desde crianças de 5, 6 anos até EJA. E também com o pessoal da dança. Aí eu lecionava danças urbanas. E aí foi tanto com um projeto à parte dentro da prefeitura, quanto com o projeto Impacto, que foi um outro projeto que visava a profissionalização aqui no município. Inclusive, a reconstituição, por exemplo, do hip hop aqui no município, né, da história do hip hop para que ela não se perca, eu acho muito importante, porque ela é muito rica, sabe? E ela ainda é muito vívida. E fora que ela começou, tem tempo, mas não tem tanto tempo assim. O movimento hip hop ficou forte aqui. E hoje em dia voltou a minguar, porque a gente tem esse grande problema de que a gente forma artistas, mas a gente não profissionaliza artistas. E aí, muitos desses artistas se perdem ao longo do trabalho, quando não se vem ganhando dinheiro com as artes. E aí tem que migrar para outros campos de trabalho, infelizmente, né? Assim, acho que é uma necessidade que o município tem. Em contraponto, eu fico muito feliz, porque os artistas que conseguiram sobreviver de longo prazo, principalmente essa geração mais nova que a gente tem, geralmente são os filhos do projeto TIM que a gente vê aí, né? Um grande exemplo, a gente tem o Maicon Raí, a Samara Gasparoni, a Luana Martins também, que é uma veterana minha de graduação na dança.
que está despontando, é modelo, ela é de tudo um pouco. E é filha de projeto TIM. Você, como todos os artistas, deve ter passado algum perrengue, esse negócio de palco, e dar aula em outros municípios, né? Que você foi também, ou outros distritos aí. Você tem alguma história boa para contar, assim? Algum perrengue, alguma coisa assim? Ó, de perrengue engraçado, deixa eu tentar lembrar aqui, que de imediato eu não tô lembrando de início, assim, de nenhum, mas de situações, como por exemplo, teve uma vez, ainda no quando eu estava no projeto TIM, a gente precisava apresentar e eu não lembro se esqueceram de levar a caixa de som, a gente ia apresentar no calçadão e eu sei que a gente precisava do som. Não sei se a caixa de som queimou da Secretaria de Cultura. E eu não sei se você vai lembrar, tinha uma loja popular que era as lojas Carisma no calçadão. E aí o Beto já querendo desistir, eu tô tipo, não, eu vim aqui, eu vou dançar. Eu tô aqui, então eu vou dançar. Beleza. Cheguei perto da loja, perguntei se podia, se eles emprestavam. E eu fiquei lá, tipo, lojas Carisma, venha pra cá, conhecer, e começando a ser apreço, sabe, das coisas na loja, pra eles deixarem a gente dançar. Aí eu parava um pouco da rodinha, das apresentações que a gente tava fazendo, pra ficar fazendo merchan. Ainda houveram situações, tipo, como por exemplo, eu dava aula em Ubari. Ubari é horrível pra subir. Porque se você sobe, se chove, você fica lá. Então, se sobe, não desce. se sobe, não desce. E assim, além de já ter passado muito perrengue com ônibus, porque como quando eu trabalhava lá, eu trabalhava em 2 projetos, que era o Projeto Impacto e o Arte Cidadania, eu fazia uma carga horária diferente dos monitores que subiam. Então eu subia pelo menos umas 2 horas mais cedo. Então eu subia de um ônibus e voltava na van com os meninos. E aí, por exemplo, eu fiquei jogando uma direta nas minhas meninas, né? Lá em cima. Que, pô, meu aniversário tava chegando. Eu mereci uma festa surpresa, porque afinal de contas, um professor tão dedicado, tão bom, tão paciente como eu, as meninas sabem, mereci uma festa, né? Mas eu falava muito zoando. E o pior que as meninas fizeram. Só que choveu aqui em Ubá. Choveu em Ubá e não choveu em Ubari. Resultado, não teve como subir, não ia ter transporte para eu voltar. Aí nós meninos ficaram muito revoltados comigo na aula seguinte porque eles tinham organizado tudo e acabou não rolando, sabe? Aí foi a tal festa surpresa mesmo, né? Que não aconteceu. Ai, gente. Mas, E tem uma legal também que o pessoal me zoa muito. Porque eu vim de uma família humilde, né, Bressan? Então, assim, você me conhece, esse festival da vida que a gente ia, eu sempre ia com o mínimo de dinheiro possível, e eu não sei se você tava com a gente, no de Lafayette. Teve um de Lafayette e um de Valadares. tava todos dois. O que a gente foi em Lafayette, eu tinha R$10 para ir pro festival. Eu peguei mais 20 emprestado. Então eu não lembro disso. Cara, eu nunca passei tanto sufoco, porque eu lembro que chegou lá, o primeiro dia era canjiquinha. Lotada de carne, eu não gosto de carne moída. Pão com canjiquinha. E eu comi um pouquinho porque eu tô tipo, mano, eu não posso gastar esse dinheiro porque os R$20 que eu peguei emprestado eu não sabia como é que eu ia devolver. Então eu vou tentar voltar com esse dinheiro intacto. E realmente eu consegui. E em Valadares, também teve uma vez que aí eu já fui com o pessoal do SESI para uma apresentação que eu ajudei uma professora a montar. Em BH. Em BH eu passei 3 dias, em Valadares a gente passou 3 também, que eu fui com 50 conto no bolso. Você não foi em Valadares com o Gutenberg, não? A gente foi no Fenta e no Monarte. No Fenta eu tinha dinheiro para gastar. Eu lembro que eu fui com 150 conto, que naquela época era um dinheiro muito bom. Sim, você tendo lá alojamento, você tendo moradia. Foi na vez que vocês levaram Mindubim, as Desaventuras Amorosas de Mindubim Marimbunda.
Acho que eu tava só com R$ 50 no bolso também. E assim, sufoco. Aí o pessoal me zoa porque eu falo que eu vou com um dinheiro que o pessoal acha absurdo viajar e volto com troco pra casa. Aí eu tenho fama de muquirana por conta disso. Mas eu falo que não é ser muquirana. É sobre saber fazer meu dinheiro render Não, tá certo. nessas horas. Eu também já saí daqui para São Paulo e voltava com mais dinheiro do que eu ia, no modo de dizer, né? Então, mas eu lembro disso aí, que você foi o lugar que a gente parou para almoçar, e eu sei que não foi só você, teve mais alguém também que ficou sem almoço, aí a gente fizemos uma vaquinha para pagar o almoço dessa Não, pessoa. nesse Foi, caso, foi, foi acho que eu tinha levado lanche. foi para, eu acho que é para Valadares mesmo, que a gente Eu me fizemos uma lembro que vaquinha teve que o ali. pessoal tava comendo que acabou, acho que a galera trouxe comida pra eles no ônibus. Mas, tipo, nesse dia acho que eu não tinha aceitado porque eu tinha entupido a minha bolsa de lanche já pra eu não correr risco de ficar com fome, sabe, de ter que comprar coisa cara ou coisa cara e ruim no meio do caminho. Mas eu lembro de uma coisa engraçada também que aconteceu com você apresentando numa peça, e você que vai contar essa história da peça Mãe de Verdade. É você que vai contar, não eu, porque é você que veio para contar a história. Conta aí. Ixi, foi Foi de quando, da participação especial? Isto. Galera, essa foi legal. Bressan me chamou porque ele precisava de um personagem com uma única fala pra gente estar fazendo a peça Mãe de Verdade. Meu personagem era pra ser um carteiro, eu só tinha que avisar: olha a carta, olha o carteiro, correio, alguma coisa assim. Só que, gente, eu não ia parar minha noite pra ir na peça só pra me falar um negócio desse. Aí eu troquei uma ideia com o Bressan. Eu lembro que me arrumaram. Eu não sei até hoje quem me arrumou. Mas um macacãozinho, uma jardineira rosa, curtinho, com as pernas cabeludas. Peguei uma camisa social azul. Aí chegava lá na hora. Olha a correspondência! E chegava lá e o pessoal bravo, mas que insensato. Não, pera aí, acende a luz aí, ó. E eu lembro que, tipo, foi muito legal. Porque uma coisa que a gente trouxe de última hora, que foi muito bem aceita. Eu lembro que teve um rapaz que ele assistiu, tipo, os 3 dias e ele rachava de rir. Tipo, acho que foram 3 dias mesmo que a gente foi em cartaz. Foi sexta, sábado e domingo, e depois no outro final de semana também. Foi em dois finais de semana. Eu não lembro dos outros finais de semana, mas eu lembro muito dessa cena, lembro do cara comentando, porque ele chegou no último dia que eu tava e comentou que ele viu todos os dias, que era uma das cenas que ele mais rachava de rir. Porque eu chegava e eu ia interagir lá e começava a interagir com o público e ninguém tava esperando. Porque, tipo, eu tava lá atrás, no meio da peça, eu ia, migrava pro meio do público e era algo completamente aleatório. Aquela quebra bonita de quarta parede, sabe? Foi uma das melhores peças que nós apresentamos. Acho que esse dá pra falar de Chiclete também, cara. Chiclete, sim, deixou saudade. O Chiclete também foi uma peça boa com Gutenberg, né? Uma peça muito boa. Mas você tem mais alguma história de teatro, de dança, alguma coisa assim para contar? Alguma coisa que você também... Olha, eu vou falar, na verdade, não é sobre falar das histórias em si, de contar casos. Mas eu vou aproveitar, deixa eu aproveitar o espaço. O espaço é todo seu. E, querendo ou não, vou ser um pouco político nesse ponto também, que são coisas que eu tenho debatido, e aproveitar os espaços, os momentos, Claro. né? Para falar sobre os alunos meus. Obviamente, sem dar nome, sem... tenho alunos que viraram e falaram que eu transformei muito a vida deles. E geralmente, você já deve ter escutado isso, quando a gente fala que a gente é artista, a gente é taxado como vagabundo. É verdade. Eu tô trabalhando na área da saúde porque eu amo o que eu faço, mas eu não consigo praticar a minha arte em si com facilidade hoje em dia. É difícil, porque além de não ser valorizado, ainda tem essa questão. A gente às vezes é mal visto, é visto como menos sério.
mal rotulado. Igualzinho, tem alunos que, meus meninos de Ubari, por exemplo, era maravilhoso quando tinha apresentações aqui em Ubá, tipo dança contemporânea, as coisas, de poder tirar aquela galera do meio da roça, do meio do nada, e apresentar um mundo diferente. E alguns desses meninos chegaram a falar que eu mudei muito a vida deles. E quando a gente fala em mudar a vida com arte e educação, a gente não está falando só de ensinar para a pessoa, por exemplo, dança ou algo do tipo. Porque enquanto você dança, você também fala sobre perspectiva de trabalho, perspectiva de mundo. Você mostra para aquela pessoa que ela serve para alguma coisa. Porque em projeto social, que é onde eu gosto de estar, você lida com pessoas com realidades diferentes. Você lida com pessoas que foram violentadas, você lida com pessoa que pai e mãe não gosta, e que chega lá no grupo, elas encontram acolhimento. E elas veem em você inspiração sobre o que elas podem ser, e que elas podem ser muito melhor. Entende? E igualzinho, tenho alunos que infelizmente, eu fiquei sabendo que estavam presos por sequestro, homicídio, coisa do tipo. Tem alunos que, tipo, me veem na rua, tipo, trabalham em supermercado, me cumprimentam, me chamam de professor até hoje. Pais de alunos que são loucos comigo porque falavam que eu mudei muito a perspectiva dos filhos deles. Alunos que só iam para a escola em dia que eu dava aula. Eu dava aula uma vez na semana na escola. E teve professor que ficou revoltado, tipo aluno de EJA, sabe? A primeira questão eu falo porque a valorização, a gente precisa ser muito valorizado. E por que eu vou falar que eu vou ser político? Não é um problema do município em si, somente. Igual eu estava vendo uns tempos atrás, contratação que abriram um edital para o município de contratação de oficineiros. Só que sempre pregão, estão contratando MEI. E aí você vai olhar, se você olhar lá, por exemplo, no portal da transparência, quem de gestor de arte você tem? Seja formado e entenda a arte enquanto linguagem. Porque o teatro, a dança, a pintura, não são coisas que você faz, não são produtos. São formas de comunicação, são formas de você educar, são formas de você promover transformação social. E essa transformação social, por exemplo, ela não vem só do ensinar a arte. Você vai ensinar arte, você vai ensinar a pessoa a refletir a partir da arte, você vai ensinar a pessoa a trabalhar com arte e a ganhar dinheiro com a arte. Porque se você monta um artista, a pessoa pode ser um puta de um artista, mas você não profissionaliza essa pessoa, você não dá condições dela sobreviver daquilo que ela é boa, a tendência de você perder esse menino para as drogas, para o vício, para o álcool ou para outra coisa, é muito grande. Então, para que a gente faça um trabalho completo, primeiro você precisa ter gente que entenda do assunto. E não vai ser fazendo contratação temporária, entende? Onde a pessoa vai viver ali na incerteza, onde o profissional ele vai largar o trabalho que está sendo desenvolvido aqui, porque no outro lugar está pagando R$20 a mais. Entende? Porque a pessoa não tem carteira assinada. Você não faz isso com o médico, você não faz isso com o professor, quer dizer, você até faz com o médico, com o professor. Mas você vai olhar lá na folha do município, tem. Entende? Você vai olhar lá, médico X que é efetivo, um professor X que é efetivo. Na Secretaria de Educação vão ter pedagogos efetivos, professores de X licenciados em tais áreas que são efetivos. E quando você olha na cultura, mais uma vez destaco, não é uma crítica direta ao município, mas sim a gente dá aquela alfinetada, porque o Ubá tem a necessidade, o Ubá tem um corpo de artistas legal, e esse corpo de artistas, ele desaparece com o tempo. Porque eles precisam fazer coisas que são consideradas como se fossem trabalho, sendo que a arte também é trabalho. O que a gente produz é muito válido e é muito importante. E outra questão, a gente precisa fazer com que os nossos trabalhos saiam do centro da cidade. Por quê? O pessoal que mora lá no bairro Solar, que mora no Santa Rosa, o pessoal que mora no aeroporto, eles precisam saber o que é teatro. Eu me lembro de uma vez,
que um dos meus alunos chegou para mim, um menino, ele devia ter lá seus 9 anos, virando para mim, a gente trabalhando, começando o trabalho, na verdade, ele virou para mim, professor, falou assim, professor, o que é teatro? Pensa no desespero que eu tive para me responder o menino. E eu expliquei para ele que era como se fosse novela, só que a gente faz ali ao vivo, na frente de todo mundo, que a gente precisa ensaiar, entende? E não é só ensaiar, né? Porque igualzinho, quando a gente fala em teatro e dança, as pessoas costumam pensar que, eu vou escrever um roteiro, vou dar para você decorar, e a gente monta o nosso teatro. Olha que lindo, que maravilhoso. Não é assim. Você tem a preparação do artista, você tem a preparação do ator. Você não dá o papel para quem você acha que faz bem. Você prepara aquela pessoa. E aí você tem que ter um artista, alguém que entenda do processo de preparação corporal, de preparação do ator, de preparação cênica, para chegar naquele processo. E por que eu falo isso? Porque às vezes você vai lá numa contratação, isso não é avaliado, não tem quem avalie. Não tem um servidor efetivo para poder fazer isso. Para poder indagar sobre, sabe? Não tem uma banca que possa fazer isso. Eu não vou falar aqui, porque eu estou conduzindo a entrevista, mas se um dia eu gostaria que alguém aqui de Ubá, da mídia de Ubá, viesse me entrevistar para mim falar sobre isso que você comentou aí e sobre o que acontece aqui, igual você comentou do pregão aí, desses negócios aí, eu vejo muita coisa errada aí, mas eu aqui eu não posso falar, porque sai da minha ética eu falar isso aqui, entendeu? Mas você falou uma coisa certa, isso acontece muito. Eu vou falar daqui de Ubá, porque eu vivo aqui em Ubá, então eu tenho que falar daqui, isso acontece muito aqui em Ubá. Deixar claro que não é uma crítica direta ao município. Não. Embora sim a gente não esteja isentando o município, mas de falar que a nossa classe, de modo geral, principalmente em lugares menores, ela é muito desvalorizada, até porque as pessoas não entendem. Se as pessoas entendem que teatro é um negócio que você pega um texto, ensaia ali e representa, você destrói tudo aquilo que é teatro, porque é toda uma construção. A iluminação, ela comunica coisas. Teatro é uma forma de você comunicar. A sonoplastia comunica coisas. E você precisa de ter pessoas pensantes, capazes de juntar isso tudo figurino. E não é sobre que roupa você vai usar, é sobre que elementos são importantes no figurino. Isso às vezes vai ser feito a partir de pesquisa histórica. E aí você vai botar alguém que não sabe, às vezes, por onde isso passa, e eu não estou falando assim que você precisa ter uma pessoa acadêmica, mas você precisa ter alguém que entenda por onde isso passa. A mesma coisa na dança. Não é só um passo, não é só um movimento. E que tipo de danças a gente vai falar, sabe? Eu venho muito desse lugar do hip hop, mas se a gente for falar de danças, não sei se você vai se lembrar, Bressan. É uma lembrança muito antiga que eu tenho, de quando eu acho que era a festa de São Januário do Rosário, acontecia ali na Rua do Banco do Brasil. A gente tinha, por exemplo, um Bumba Meu Boi, uns bois brincantes. O que aconteceu com esses bois? Porque esses bois eles têm histórias. Geralmente, dança com o boi pessoas que têm uma mulher grávida em casa, que é para que o parto seja bem sucedido. Isso faz parte da nossa cultura. É importante preservar tanto quanto com gado. Entende? E aí pergunta, o que aconteceu com esse boi? Esse boi virou picanha. Entendeu? Mas será que não dá pra gente tentar fazer uma reconstrução? Será que não dá pra gente ir atrás dos filhos, dos netos? E tentar ver que a gente resgata e reviver esse tipo de cultura? Sabe? De trazer, por exemplo, os shows de talentos para os bairros, sabe? Não é algo que é tão caro de se fazer. De resgatar, por exemplo, as quadrilhas de bairro, sabe? São coisas que são importantes de se pensar. E, sobretudo, é importante se olhar com um olhar de gestão de cultura. E a gestão cultural, ela não pode ser pensada a partir de a festa do município, de elementos que são, vamos dizer, só consagrados no município.
É o que a gente pode resgatar, o que precisa ser preservado, o que a gente tem, o que a gente tinha. Quando eu falo da questão da memória da cultura hip hop, eu falo assim, a gente tem membros vivos, como por exemplo a gente estava conversando mais cedo, quem trouxe hip hop para cá foi o Rael, muitos anos que eu não vejo, não sei por onde anda, mas a última notícia que eu tive dele é que ele ainda estava vivo. Na primeira geração aí a gente tem, por exemplo, o Beto, a X, o Braulio, acho que o Marlon também na segunda geração, que gerou, que a galera praticava lá no ginásio São José, depois gerou o MRS Crio, que funcionava no antigo fundo de quintal ali onde se sediou a Igreja da Colheita. Daqueles grupos, ainda teve o projeto TIM, que a X deu aula, depois o Beto deu aula. Aí no MRS Crio, o projeto TIM, a gente teve os incríveis Crio, a New Clan. Depois do projeto TIM, veio o projeto Impacto. Do projeto Impacto, a gente teve o Dance Movimento, perdão, Ai, gente, credo, fugiu o nome dos meninos agora. O grupo do Roberto, Tá me vindo o nome do festival na cabeça, gente, desculpa. Se vocês estiverem assistindo, desculpa. Mas, enfim, que rachou e depois deu origem ao Oeste 7. Entende? Então, é uma linha que a gente consegue reconstituir e entender como o hip hop surgiu aqui em Ubá, como ele se dividiu aqui em Ubá, de onde vêm os grupos, as linguagens, as estéticas de dança, porque cada um desses grupos tem estéticas diferentes e eles se formaram por estéticas de dança diferentes, quem sabe até por filosofias de dança diferentes, cada um com enfoque diferente. E a gente não devia deixar que isso se perdesse. Porque quando a gente fala em deixar que essa história se perca, é deixar que uma parte da minha história se perca. Que a história do filho de fulano de tal se perca. Que de fulano de tal que poderia ter dado ruim na vida também se perca. E, sobretudo, a gente permite com que essas histórias de melhoria de vida, de construção de pessoas enquanto cidadãs não se repitam. Então é importante preservar a história. E eu sinto que Ubá é uma cidade muito sem memória, sabe? É porque a gente que trabalha com a cultura, a gente sabe disso, porque eu faço a minha parte, você faz a sua, o outro faz a dele, o Edson ali, nosso cinegrafista, faz a dele, mas aí eu vou falar do poder público. Se o município, o poder público não fizer a dele, não vai acontecer nada, porque isso é tipo engenhoca, né? Tudo é engrenagem, se quebrou a engrenagem, acabou, parou tudo. Aí entram umas questões que são, por exemplo, o município precisa ser feito, precisa fazer. Aí a gente tem algumas alternativas. A primeira é a construção de uma política municipal de cultura bem ampla, que seja discutido, as pessoas têm que participar das conferências de cultura, irem em reunião de conselho de cultura, as reuniões têm que ser em horários acessíveis para as pessoas que trabalham. Entende? Eu já acho difícil disso acontecer, até porque a galera que trabalha com cultura, quem consegue trabalhar com cultura, morre de trabalhar. É verdade. Porque é muito lindo, você fala, nossa, que legal, você bolou tal coreografia. Aí você fica 2 semanas montando aquele trabalho, em horário extra, né? Em horário que você não é remunerado. Estou montando um roteiro, estou estudando um roteiro. Se você vai estudar um roteiro, você tem que pesquisar que trabalho você vai desenvolver, você tem que ler aquele roteiro, estruturar certas coisas, entende? Então, tem muito trabalho que é invisível, que o artista se ocupa. Então, às vezes, para se envolver com, querendo ou não, isso é político, né? Às vezes a pessoa não tem gás, não tem energia. E aí entra uma questão. Como seria desenvolvida uma política municipal de cultura aqui no município, sabe? Bem estruturada, que valorize os artistas e os profissionais que tem aqui, inclusive que profissionalize os artistas que aqui a gente forma. E não só, vou além, que profissionalize e que dê condições de trabalho. Então tem que dar condições de trabalho, tem que dar visibilidade, para se o município não consegue segurar essas pessoas ou manter as pessoas ou dar oportunidades para que ele pelo menos exporte, sabe? Então tem essas questões.
E aí vem aquela outra questão, que é, não dá para esperar que um prefeito entenda de assistência social, de obra pública, de saúde, de cultura, de educação, de lazer. Por isso eles têm secretários. E aí a questão é, quem são os secretários que são colocados? Eu falo muito, por exemplo, na área da saúde. Ah, que eu vou colocar um médico. Porque geralmente o médico ele é um profissional que ele é visto como o ápice, o suprassumo na área da saúde. Se você coloca para a gestão do SUS um médico que tem uma visão de gestor hospitalar, vai dar errado. Porque o nosso sistema público de saúde, ele pode trabalhar com caixa zero, às vezes até dando um pouco de prejuízo. Um hospital não pode trabalhar com caixa zero, ele tem que dar lucro. Então você concorda que eles vão investir em coisas que dão lucro ou retorno financeiro? Ah, mas é público, não dá lucro. Se não dá um retorno financeiro, tem que dar um retorno de visibilidade, de algum tipo de capital, entende? Então a primeira pergunta é, quando você fala num gestor para gerir a cultura, quem é esse gestor que você vai colocar na cultura? Porque na educação você vai colocar um professor. Na área de saúde, você vai colocar um profissional da saúde, mesmo que esse profissional da saúde tenha uma visão de saúde privada, que eu já acho perigoso pra caramba. Mas, às vezes até vai. Na parte de obras, você vai colocar um engenheiro civil, talvez um engenheiro de produção, às vezes um engenheiro de tráfego, eu ainda colocaria um engenheiro civil. Mas alguém da área de engenharia, alguém que tenha uma noção disso. Mas e para a cultura? Quem que você vai colocar? Para a cultura... Ainda tem uma outra questão. Você coloca o artista. Se o artista for simplesmente artista, uma pessoa que produz arte no município, que está habituado a ser artista puramente, um ator que é um excelente ator, um dançarino que é um excelente dançarino, um pintor que pinta maravilhosamente, mas que não entende de gestão cultural, não vai fluir. A pessoa vai produzir festa, vai manter vivo aquilo que a gente já tem no calendário do município, mas aquele resgate que a gente precisa fazer das pequenas manifestações, das procissões, das vias sacras, que a gente tem de identidade de município que vai apagando, não vai se ter e não vai valorizar o artista que está aqui. Porque essa gente, talvez eles pensam assim, porque você faz teatro, porque você é artista, você entende daquilo ali. Eu acho que para colocar na cultura, teria que ser uma pessoa que entende pelo menos de cultura, o que é dança, o que é teatro, o que é música, o que é artesanato, essas coisas assim, igual você falou do congado, tem tudo isso. Ele tem que entender um pouco daquilo ali. Aí pega lá e coloca as pessoas, vou colocar meu amigo, uma professora na cultura, sei lá, um médico na cultura, se eles nunca passaram pelaquela área, entendeu? A gente pode falar, por exemplo, dar um exemplo, achei que o Bar, se não me engano, nosso secretário, eu não conheço o trabalho, então não estou falando nem bem nem mal. Acho que a nossa secretária, ela é da área da área da educação, nossa secretária de cultura, se não me engano. Então, assim, não estou falando nem bem nem mal, porque eu não conheço o trabalho dela. Então já deixo isso bem claro. Mas aí tem uma questão, que é, como você falou. Ai, perdão, desculpa, me perdi. Pegar um artista. Ah, tá. Quando você pega um artista, a pessoa está acostumada a fazer a arte dela. Então você precisa ter um gestor cultural. E eu falei da questão da secretária, porque em vários municípios a secretaria é Cultura, Educação, Esporte e Lazer. E aí eles colocam um pedagogo para gerir todas essas pastas. Em algum lugar é Cultura e Educação junto, o pedagogo gere, que a educação ela precisa ser gerida por um pedagogo, convenhamos, ou por algum professor, com alguém com experiência em docência, com noção do que acontece numa sala de aula, numa escola. E na cultura a gente fica ali no que a escola produz, meio que refém às vezes da educação. Então é essa questão do entender quem vai colocar. Aí para entender quem vai colocar, se você não tem pessoas que se interessem por formação em gestão cultural,
A outra possibilidade é você trazer pessoas para o município. Como você traz? Com contratação não vai ser. O ideal é que você tenha no seu hall ali de pessoas, no leque de pessoas que você tem à disposição, que você tenha ali alguns profissionais com formação. E para você ter profissionais com formação à sua disposição, tem que efetivar. Não tem outra alternativa senão o concurso. Eu concordo com você. Então, agora vamos. O nosso cinegrafista já falou que já deu tempo, mas ainda, quando ele fala o tempo, ainda tem mais 5 minutinhos. E da sua profissão de hoje? O que você tem, alguma história para contar? O que você faz, entendeu? Eu vou falar mais sobre o meu processo de transformação, né? Porque eu fiz a fisioterapia, falei o curso inteiro que eu ia terminar e fazer a graduação de dança, não porque eu não gostei da fisioterapia, mas porque já era um sonho antigo. As pessoas falaram que acharam que eu não ia, depois quando viram que eu ia, acharam que eu era doido, e eu acabei associando as duas coisas, né? Então, eu sempre gostei de trabalhar com o público e de emocionar o outro. Hoje, quem conhece meu trabalho sabe que eu entro em todas as áreas dos meus pacientes. Eu vou conversar sobre família, vou conversar sobre saúde, vou conversar sobre sexualidade, vou conversar sobre alimentação, sobre sono. Meus pacientes, graças a Deus, são pacientes que não me deixam, porque sabem que tudo a gente consegue conversar e dentro do possível tudo eu resolvo um pouco. E isso eu aprendi muito na dança. Assim como eu trouxe muito do meu conhecimento de dança sobre a análise do movimento, qualidade de movimento, sobre como ensinar o movimento para o meu trabalho, seja ele com pilates, seja ele com a neuromodulação, seja ele com um simples atendimento de físio, sabe? E aí eu falo assim, aí o milagre ele acontece todo dia. Porque o pessoal fala assim, milagre da fisioterapia é você botar uma pessoa andando. Meu querido, meu milagre é saber que o meu paciente conseguiu ir no banheiro sozinho e se limpar sozinho. Ou que ele pelo menos conseguiu se limpar no banheiro, sabe? Porque eu aprendi a ter um olhar um tanto sensível para essas necessidades. Então é meio que isso, eu não tenho uma história específica, porque são várias ao longo do processo. E cada conquista me emociona de um jeito diferente. Seja como eu falei, a pessoa conseguir fazer isso, seja o paciente que às vezes estava com paralisia cerebral, só olhava para cá, de conseguir fazer isso daqui, ainda que com dificuldade, mas de poder chorar nos olhos, sabe, para poder conversar, de conseguir rolar na cama e rir com uma conquista besta dessa, sabe, que pra gente é besta, mas que é a conquista às vezes de uma vida. O que você falaria hoje para quem quer fazer dança, teatro, aliás, trabalhar na área da cultura, para ser um ator, ser um dançarino, alguma coisa assim, ser um artista? E também para quem vai fazer fisioterapia também na área de fisioterapia. Acho que dá para dar o mesmo conselho para os dois casos, tá? Seja bom no que você vai fazer, morra de estudar e se valorize. E, sobretudo, não tenham pressa. Porque os dois campos são concorridos, são complicados, e aí, se você tiver pressa, você tropeça no próprio pé, você cai, você entra em todo um processo de desvalorização. Mas, sobretudo, se você tem interesse em seguir, né, tanto na fisioterapia, tanto nas áreas das artes, estude. Estude bastante, tenha N opções. Formação a gente tem, inclusive gratuito, Viçosa, Ouro Preto, Juiz de Fora. Então é isso, se profissionalize. Meu amigo, eu quero te agradecer por você ter aceitado o meu convite de vir aqui contar essa história para a gente, para nós. E quero convidar a todos vocês, artistas, seja da dança, da música, do artesanato, ou qualquer outra profissão aí que tenha uma história para contar, e venham contar essa história aqui no Gravatinha Produções. A gente está de portas abertas aí, esperando vocês. É só escrever, o WhatsApp é 99520003, falar com o Bressan, e vamos agendar uma terça-feira aí para vocês virem. A gente grava aqui toda terça-feira, a partir das 19 horas. E boa noite para vocês. Edson, muito obrigado. E suas palavras finais, Josi. Só tenho a agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente até agora, agradecer o convite e uma excelente noite para todo mundo. E, se não for demais também,
Para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho da minha filosofia e trabalho, convido vocês para seguir no Instagram o @dr.josimateus, sem th, .silva. É isso, galera. Grande abraço. Obrigadão, Bressan.